Olá pessoal do Plano Meu Negócio, hoje a gente está trazendo o tema para a entrevista Desperte o empreendedor que existe em você. E para isso nós trouxemos Ellen Monte, que é empreendedora, está à frente à Casa Eventos Empresariais. Ellen é turismóloga e especialista em administração de marketing, o que levou Ellen a ser professora também de empreendedorismo e marketing. Ela também é mentora no projeto Aliança Empreendedora e participa de vários movimentos empresariais, como o Melhor do Cabo. Olá, Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Queria que você desse um alô aí para a nossa audiência do Plano Meu Negócio. Ótimo. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do conteúdo com vocês. E acho de tremenda importância a gente ter mais um canal onde a gente pode estar conversando um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E ativando isso nessa sociedade que precisa avançar. E eu acredito muito que o empreendedorismo ele é uma arma que a gente tem para isso. Ótimo. Então, Ellen, a gente tem algumas perguntas baseadas nesse tema, desperte o empreendedor que existe em você. E a primeira pergunta é como identificar um perfil empreendedor de alguma pessoa? Na verdade, eu acredito muito que existem empreendedores natos, mas também existe aquele empreendedor que ele trabalhou para alcançar esse perfil, né? Então, a gente tem sim como identificar uma pessoa que já tem aptidão. É igual quando você observa um grupo de crianças brincando. De longe você consegue perceber quem é aquela que já está meio que desbravando ou que tem um caráter mais inovador e criativo, né? Mas a gente também pode desenvolver essas habilidades e chegar a esse nível de dizer que você tem sim um perfil empreendedor. Então as características principais seriam coragem, porque para empreender você precisa com certeza de coragem, porque vai vir muito não e muitas barreiras, e se a gente não tiver focado, que é o segundo ponto, que é o foco, se a gente não tiver focado e coragem, a gente não consegue desenvolver esse perfil, né? Muita gente diz que você precisa ser criativo para ser empreendedor. Eu diria que se você não é tão criativo, você tem que se juntar com alguém que é. Então, não necessariamente você precisa ser a pessoa mais criativa do mundo, mas acho que manter um bom relacionamento é o ponto principal. Então, seria foco, coragem e relacionamento. Eu acho que isso ajuda a gente a desenvolver um perfil empreendedor. Legal, interessante. Então, aí são 3 pontos, né, que a gente tem que levar em consideração na hora de identificar o perfil, que é importante você saber se você tem esse perfil empreendedor ou não, né? Como você falou. Desenvolver as aptidões. Exatamente. Mesmo que você não tenha nascido com aquele dom, você pode desenvolver. Entre o dom e a disciplina, às vezes a gente prefere a disciplina. A disciplina, correto. Então é importante sacada aí, né, pessoal? Para quem está querendo abrir um negócio agora, essa dica é importantíssima para você que não tem esse perfil, você sabe que você pode vir a ter. Depende muito de você. Exatamente. E qual a estrutura que um novo empreendedor ele precisa se preocupar em ter? Que tipo de amparo ele deve ter, de conhecimento? Qual seria o que você elencaria como estrutura para que ele pudesse começar a empreender? Exato. Aí a gente tem um outro ponto, né? Que não tem como a gente criar algo sem a gente primeiro saber quem a gente é. Então, eu acho que a principal estrutura que o empreendedor precisa ter é a estrutura do autoconhecimento. Não tem como você ser só aquela pessoa ótima de dar pitaco, né? De que resolve muito bem o problema do outro, que é o dono de todas as empresas, as melhores ideias. Na verdade, hoje a gente tem aí uma gama de pessoas que se autotitulam empreendedoras, mas que são pessoas que, na verdade, não realizam nada. E para realizar, a gente precisa ter a nossa mente muito bem centrada em o porquê que a gente está aqui e para que a gente quer fazer isso. Então, para eu poder me estruturar de cursos, do tipo de produto que eu vou colocar no mercado, ou com quem eu vou me aliançar, se eu vou fazer uma sociedade ou se eu vou empreender só, o que eu vou estudar, na verdade eu preciso saber quem eu sou para eu poder saber aonde eu vou chegar. Então, eu diria que a primeira estrutura que a gente precisa desenvolver é a estrutura do autoconhecimento. E aí, depois dessa, a gente vai em busca de conteúdos que vão linkar a gente a entender qual é o produto que a gente vai colocar no mercado. Perfeito. Tem uma pergunta que, como a gente lá no nosso canal, a gente recebe muitos questionamentos, né, de novos empreendedores,
e até de alguns empreendedores que já têm Experiência, alguma atividade já em prática. E a gente fala muito sobre dificuldade, né? Eles sempre querem ouvir algo sobre dificuldade. E eu sempre me deparo lá com expectativas. Isso é uma coisa que frustra muito, principalmente quem está começando. E aí eu queria fazer um paralelo, assim, que você também colocasse a sua visão, mas que tipo de dificuldade o empreendedor ele deve se preocupar quando ele estiver começando, quais seriam os cuidados, quais seriam as sacadas, assim, como você como professora e como já empreendedora, você tem uma empresa de eventos, que tipo de cuidado você poderia já de cara, assim, falar para alguém que está começando a empreender? Não tem como a gente desenvolver algo sem a gente conhecer o mercado. O que a gente vê muito a nível de frustração são pessoas que vão, igual você ir para um restaurante e aí você escolhe o prato pelo preço e depois você não sabe o que é que você vai comer. Você escolheu o que era mais barato ou o que era mais caro, dependendo da sua opinião naquele dia. Mas tem muita gente que está empreendendo assim, né? A maior dificuldade que eu enfrentei e que eu sei que muita gente enfrenta é porque a gente começa sem saber onde a gente está pisando. A gente começa sem entender aquele mercado, tá? Eu faço isso muito com os meus alunos em sala, quando a gente faz feira empreendedora ou quando eu boto eles para botar a cabeça profissional e desenvolver projetos lá dentro. Eu digo para eles o seguinte: conheçam o público, façam análise de risco, né? Hoje, antigamente a gente falava de análise SWOT, uma coisa que estava dentro de uma faculdade e que quase ninguém sabia. Hoje a gente pode pegar um papelzinho, fazer ali um quadrado e avaliar oportunidades, fraquezas, ou forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem e que a gente vê, pelo menos eu vejo muito isso nos empreendedores hoje, é de não conhecer o mercado. Primeiro eu falei do autoconhecimento, ok, mas depois desse ponto a gente precisa saber onde a gente está pisando. Não é porque deu certo com fulano que vai dar certo com você. Não é porque deu certo em João Pessoa que vai dar certo em Pernambuco. A gente precisa conhecer o mercado e ir para a rua, conversar com as pessoas, saber quem é o seu público. Não tem como você empreender sem saber quem é que vai comprar e quem é que vai consumir o seu produto, né? Senão a gente vai sofrer a síndrome do bar vazio, da loja vazia, né? Que é aquela síndrome que está tudo muito bonito, mas o público está nem aí. Não era o que o público esperava. Então, eu acho que a maior dificuldade e que gera frustração é isso, é você não conhecer o seu mercado. É você achar que fazer benchmarking é entrar em 2, 3 lojas, tirar o que é do melhor e abrir a sua. E na verdade não é isso. São N fatores, inclusive estudo de economia, estudo de muita coisa que leva em consideração a colocar um projeto na rua. Isso tem muito a ver com o que você falou, né? Não é só se conhecer. O ponto de você se conhecer é o primeiro, você colocou como mais importante, né? Na estrutura, né? do empreendedor, mas aí vem um outro ponto em conhecer também, que é conhecer o mercado, conhecer o público. Exatamente. Isso aí vai... É porque quando você sabe, assim, o que é importante para você, né? Você identifica, eu gosto disso, isso aqui, eu sinto prazer em fazer isso. Então aí você vai para um outro leque, tipo, que tipo de serviços ou de produtos que eu posso investir, que tem a ver com isso aqui que eu gosto. E aí você escolhe, 3 ou 4, 3, pronto, agora vamos ver o que disso aqui daria na minha região. Ou se eu vou ter que mudar de cidade, de país para poder fazer isso. E aí você começa a desenvolver esse processo que muita gente acha que é da noite para o dia, na verdade não é. Com certeza. Bom, e como a gente está aqui num ambiente digital, né, a gente vai mudar um pouco o foco da nossa conversa para falar um pouco também de oportunidades em ambiente digital. E aí, eu queria saber de você, como você colocaria, né, para um aluno seu que estivesse começando a empreender, como é que você colocaria a questão das novas tecnologias? O que você poderia dizer para ele? Vá nesse caminho, pesquise sobre isso, porque a gente entende que hoje, né, o consumidor está mudando muito, ele vem passando a ter um nível de exigência muito maior do que ele tinha 10 anos atrás. Isso num ritmo de mudança, né, muito rápido. E aí eu queria saber, o que as novas tecnologias podem ajudar e atrapalhar esse novo empreendedor? É engraçado que a tecnologia ela empoderou o consumidor, né? Antigamente a gente tinha que ligar para o 0800 da ouvidoria
para dizer se a gente tinha alguma reclamação para fazer. E se a gente tinha algum elogio, a gente não fazia o elogio, porque a gente achava muito difícil chegar até esse canal para elogiar. E hoje, o relacionamento da gente com o consumidor, ele não tem como negar. Ele está no digital, ele está na internet, ele está nas redes sociais, ele está no chat, no site. Então, eu acho que a tecnologia digital, ela veio para aproximar o empreendedor do consumidor. A gente não precisa, numa cidade pequena, a gente conhece o dono da loja. Porque a gente conviveu com ele ali no período da adolescência, da infância, e aí quando a gente tem alguma coisa para dizer, a gente vai diretamente a ele. Mas e quando a gente está trabalhando a nível de escala? Porque hoje o pressuposto é exatamente esse. Eu vou abrir o meu negócio até quanto eu posso escalar ele. E se eu estou aqui, eu tenho um cliente em Singapura, como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou saber esse feedback? Né? Se eu digo que o importante é você conhecer o mercado, eu preciso conversar com o meu mercado. Então, eu acredito muito no digital por conta do relacionamento com o cliente. Né? E eu sempre digo, é importantíssimo sim. Isso até para um empreendedor corporativo, né? Ou empreendedor de carreira. Aquele empreendedor que ele está dentro de uma empresa, que ele não é dono do negócio, mas ele está empreendendo em função daquela empresa. E muitos dizem assim, eu não vou estar na rede social, eu não vou estar em Facebook, eu não vou estar em nada disso, que eu acho que isso é só baboseira. Cuidado, né? Porque esse é o ponto que você tem para avançar. É o ponto que você tem para conversar com alguém. E a gente, enquanto empreendedor, é o relacionamento que a gente tem, é o nosso termômetro, né? É claro que algumas vezes ele vai dar negativo, ele vai dar positivo, é um risco que a gente corre, mas isso aperfeiçoa o nosso trabalho. Antigamente era muito mais fácil a gente demorar para melhorar. Hoje em dia não. Hoje em dia você lança o produto de manhã, com 30 minutos já tem alguns comentários e você já sabe se tem que mudar alguma coisa ou não. Não tem que esperar a campanha acabar. Às vezes é de publicidade que eu diga, né? Bom, a gente tem um momento na nossa entrevista que a gente sempre quer pegar um pouquinho ali da experiência do nosso entrevistado. E você, além de professora, você já empreende, né? E a gente queria saber, queria compartilhar também com a nossa audiência, que tipo de aprendizado você teve no seu negócio, que tipo de atividade, que tipo de sacada que você colocou no seu negócio, que você poderia passar. Claro que eu não quero que você diga aqui o fator X do seu negócio, mas que você possa estar colocando, assim, disponibilizando para a nossa audiência, já que é uma audiência que está começando a empreender, que tem alguma dificuldade, que precisam realmente de uma troca de experiência de fato. Então, o que você poderia compartilhar com a gente com relação a isso? É engraçado que a minha empresa, a Casa Eventos, né, eu tenho mais 2 sócios, que é o João e a Érica, mas a Casa Eventos ela começou dentro da sala de aula de uma faculdade. Né? No curso de turismo a gente paga uma disciplina de eventos e, obviamente, no final da disciplina a gente organiza um evento. E a gente era, eu acho que a 3ª turma do curso, né, superior da faculdade de turismo, e existia já um roteiro para organizar evento. Né? E a professora, ela dizia assim, o roteiro é esse, vocês sigam isso aqui, que no final dá tudo certo. E era uma turma com 30 mulheres, 30 pessoas, e das 30 eram 30 mulheres, 30 pessoas, 28 mulheres e 2 homens, coitado dos meninos, né? Quando o professor dizia assim, vai pegar o projetor, eles saíam correndo para pegar, para ter um espacinho fora da sala. E a gente resolveu fazer diferente, né? E a gente fez um evento bem fora do padrão da faculdade, conseguiu patrocinador, fez desfile de moda, a gente fez um monte de coisa lá diferente. E engraçado que um dos patrocinadores chegou para a turma depois e disse, eu queria contratar vocês para organizar os eventos da minha empresa. E aí saiu um grupinho de 7 pessoas, né, da faculdade, do grupo, e foi lá e começou a fazer um trabalho. E hoje restou desse grupo, né, tá eu e Érica, e o João agregou com a gente no meio do caminho. Mas por que eu falei isso? Porque eu acho que inovar é o fator principal. Ela acabou de falar sobre o fator predominante, né, que ela utiliza dentro da empresa dela, e uma dica muito importante para que todos possam estar levando aí para suas empresas. E durante a sua fala, ela citou o que ela acha do tratamento com relação aos clientes.
E a gente queria puxar mais um pouquinho com relação a isso, Ellen. Eu queria saber de você, como é que a sua empresa enxerga o cliente? Como é que você acha que o empreendedor deve enxergar o seu cliente? Eu sou uma adepta de que o cliente nem sempre tem razão, né? Que, na verdade, a gente tem muito o que dizer para o cliente e é por isso que ele vem comprar através da gente, ele pede esse tipo de informação. A gente trabalha com serviço, a gente trabalha com a organização de eventos. Então, se o cliente ele escolhe ter uma organizadora, ter uma assessoria, porque ele precisa de ajuda naquilo, ou porque ele não tem tempo para falar com N fornecedores e negociar preço e fazer todo esse processo que a gente já faz no nosso dia a dia. A gente vê o cliente hoje como quem vai ser, como o nosso termômetro, tá? A gente desenvolve a empresa no dia a dia de acordo com o feedback do cliente. Se, um exemplo, eu trabalho com, 5 tipologias de eventos, né? No início do ano a gente trabalha com um tipo de evento, do início para o meio a gente já muda um pouquinho, início do segundo semestre é uma coisa, final do ano é outra. E cada um dessa tipologia, não é que a gente não faz outros eventos, mas a gente sabe que o forte é cada tipologia de acordo com a sazonalidade do ano. Então a gente vai muito de acordo com o que eles estão dando para a gente. No ano passado a gente teve aí, a gente ainda está sentindo um pouco dessa crise, a gente teve um abalo gigante na indústria. Então, o meu final de ano, geralmente, ele é totalmente ligado à indústria, com fraternização, né? É o carro-chefe do final de ano, eventos de Dia das Crianças que as indústrias fazem e a gente está dentro. Então, ano passado a gente sentiu isso muito pesado. E a gente teve que readaptar a empresa para atender o que o cliente estava precisando. Então, não é que a gente deixou de fazer os eventos de final do ano para as empresas, mas a gente teve que fazer de uma modalidade totalmente diferente. Algumas que a gente nunca tinha feito antes. E a gente teve que entrar. Então, o cliente pra gente, ele é um termômetro. Ele me diz como está o mercado. Até porque a gente que trabalha com serviço, a gente trabalha para quê? Para entregar algo para aquele público, para aquele cliente. Então, se eu não sei aonde ele está e o que ele quer, eu vou estar gastando bala. Né? E em período de crise é um shot e um kill. Você só tem aquilo ali, você tem que acertar, não tem para onde. Então, o cliente pra gente, ele é esse termômetro. Né? É aquela pessoa que a gente tá ali por ela. A gente quer prestar esse serviço para ela, a gente quer mostrar para ela o que o mundo está fazendo de melhor e que a gente quer oferecer isso para ele. Legal. E falando de cliente, né, uma coisa vem linka a outra, você falou de benchmark também no início da nossa conversa. E aí eu queria saber uma outra coisa. Como é que vocês analisam o concorrente? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês tratam a questão do concorrente? Só lembrando ao pessoal que a gente falou sobre concorrente, né, em um dos nossos vídeos que está lá no YouTube. Então, quem quiser pode acessar lá o www.youtube.com.br/criando meu negócio. Aproveitando também o nosso blog www.criandomeunegócio.com.br. Show! Houve um tempo em que concorrente era quase assim, né? Vamos viver no faroeste, né? Não. Na verdade, quando a gente entrou no mercado de eventos corporativos, a gente não sabia que ele era tão difícil de se relacionar. Inclusive, a gente faz parte da associação, né, que é o Recife Convention Bureau e Visitor Bureau, que é meio que a associação das organizadoras de eventos junto com a BEOC. E a gente via muito isso. E isso assustou a gente, porque a gente tinha concorrentes aí de 30 anos de mercado, a gente tinha 3 meses. Então a gente ficou meio nervoso, meio assustado, com medo de como lidar. Só que a crise ensinou a gente que se a gente não der as mãos, a gente não anda. E acho que um pouquinho antes, em 2014, 2013, o fim dos anos dourados desse período, em 2013, 2014, a gente começou a trabalhar mais junto com o nosso concorrente. Né? A gente começou a buscar como? A gente buscava diferenciar na nossa empresa, que a gente ainda não tinha visto no mercado. O benchmark que a gente faz hoje é Nova York, São Paulo, não que a gente vai, adoraria, tá? O tempo todo lá, mas a gente pesquisa muito sobre eles para levar realmente o nível do nosso serviço. E a gente começou a identificar alguns diferenciais nossos. Só que ao invés de
era a gente ficar com isso só pra gente, a gente começou a compartilhar isso nas reuniões e começou a participar de fan tour, né, de algumas viagens com os outros organizadores para entender como é que funcionava o mercado deles, porque a sensação que a gente tinha é que a gente trabalhava no mercado e eles em outro, porque a visão era totalmente diferente. E quando a gente começou a alinhar a visão, a gente começou a trabalhar junto. E aí houve a Copa, né, onde algumas empresas daqui prestaram serviço para o pessoal da Copa, e a Copa ela foi assim, o checkmate de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Né? Infelizmente as empresas, tanto as organizadoras como o buffet, como todo mundo do trade de eventos, viu que não dava para fazer tudo sozinho, que precisava da parceria de alguém. E eles começaram a dar os braços, claro que sem entregar, né, a cereja do bolo um para o outro, mas assim, o que se não dá para mim, se eu não consigo, a minha empresa não consegue fazer sozinha, vem comigo, vamos fazer isso junto. E a gente começou a desenvolver isso. E em 2015 a gente desenvolveu um projeto chamado A Casa de Portas Abertas, que só foi lançado agora, no aniversário da Casa Eventos, em julho. Né? E qual é a ideia da Casa de Portas Abertas? É de que a gente assume para o mundo inteiro que a gente não sabe fazer nada sozinho. Que a gente precisa do outro e que a nossa empresa está aberta para outros organizadores virem produzir com a gente. A gente tem tantos parceiros em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em tantos outros estados, que o pessoal às vezes ganha licitação para cá, por exemplo, e faz parceria. Ou tem um cliente lá que quer vir desbravar o Nordeste, entra em contato com a gente. Então eles são concorrentes nossos, mas também são parceiros. Então a gente desmistifica um pouco isso da briga e a gente tem que ter espaço para todo mundo no mercado. E numa Casa de Portas Abertas, além de a gente abrir isso para o nosso concorrente, a gente abre isso para outros parceiros de outros mercados que têm interesse no mesmo público que a gente desenvolve projetos juntos. A gente abre espaço para o nosso fornecedor, né? Porque o organizador, na verdade, ele vende serviço de outra pessoa. Né? Então a gente abre esse espaço para o nosso fornecedor e a gente quer, na verdade, montar uma rede que fortaleça o mercado, porque se o mercado cresce, a minha empresa cresce, o cliente se sente mais seguro para contratar. Então eu acho que vale a pena você dar as mãos ao invés de olhar criar muro. O concorrente como parceiro. Exatamente. Ellen, eu queria agradecer muito, né, pela sua disponibilidade de estar aqui falando abertamente, né, sobre sua empresa para nossa audiência do Criando Meu Negócio. Queria que você deixasse, né, uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão ali, né, com o pé meio dentro, meio fora, aquela coragem que você iniciou falando. Você falou de coragem, né, que é um dos perfis que o empreendedor deve ter. E eu queria também que você falasse, como você acabou de falar de um aprendizado que vocês tiveram com esse momento de crise, eu queria que você falasse também para aquela pessoa, não só para o novo empreendedor, mas para aquelas pessoas que estão com a visão um pouco embaçada, né, que estão vendo a crise como um ponto final ali, que estão ali com algum certo tipo de problema e que a gente sabe que a crise vai passar e que a gente precisa ser forte, né, e queria ouvir de você, que você falasse com esses dois públicos aí do nosso canal. Legal. Primeira coisa, eu vou começar falando de crise e depois eu vou para outra questão. Não adianta dizer que não tem crise. Eu sentei com muita gente de 2015 para cá e eu vi muita gente vivendo uma utopia, dizendo que não tinha crise, minha empresa não tem crise, a gente não vive crise. A crise está aí, a gente precisa primeiro assumir ela e entender que, como você falou, ela vai passar, é uma fase. Tá? Agora, depende da gente, se ela vai durar muito ou pouco. Se a gente vai ficar no mimimi de crise, aí você está prejudicando todo mundo. Né? Então, assim, a crise ela vai passar. O que a gente tem que fazer é melhorar o nosso produto no máximo que a gente puder, com o máximo de economia possível, sem querer fazer extravagância. Ou se você conseguiu aí juntar um capital de giro, saiba usar ele de forma inteligente. Busque mentores. Não é ruim você ter alguém que você pode confiar. Alguém que você pode perguntar, uma pessoa com um pouco mais de experiência, ou uma pessoa que também não vá buscar mentoria de business show, né? Não. Procura alguém que tem fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto, não é pela folha bonita, não. Essa ela tá dando fruto. Tem muita árvore de folha bonita aí que é só a capa, né? Então,
busca mentoria, conversa com pessoas, deixa de viver num quadradinho e abre um pouco, sem vergonha, tá todo mundo no mesmo barco. Então acho que se a gente ficar só dizendo que não tem crise, que tá tudo bem, nossa empresa tá tudo show, a gente tá mentindo e todo mundo tá vendo, tá ficando mais feio. Então vamos realmente entender a crise e passar por ela, inovar nosso produto, sair do quadrado, fazer diferente, né? E sobre coragem, eu acho que a coragem ela vem muito quando a gente tem certeza sobre algo. E aí eu volto para o que a gente começou falando, né? Por que a gente tem coragem e confiança em algo? Porque a gente conhece aquilo. Você não confia naquilo que você não conhece. Então, quando a gente tem medo de começar alguma coisa, é normal. O medo ele é normal, porque a gente ainda não conhece. Talvez a gente ainda nunca passou por aquela situação. Então, o máximo de conteúdo, de informação que você tem sobre aquele assunto, isso vai começar a gerar você um pouquinho de confiança. Porque você vai saber como lidar com aquela situação. Então, se deu medo, aquela velha frase, vai com medo mesmo. Deu medo, vai com medo mesmo. E busca informações e conteúdo sobre aquilo para você conseguir passar. Né? O que não dá é só para ficar em casa escrevendo e sonhando. O que não dá para ser aquela pessoa só de objetivos. Eu digo na sala que o cemitério está cheio de gente com boas intenções e cheio de objetivos. Objetivo sem meta, objetivo sem realização, não é nada. Né? O empreendedor, ele é um sonhador? A gente viaja muito. Eu acredito que você também, porque eu viajo muito. A minha cabeça, ela vai... A cada 5 minutos eu tenho uma ideia diferente para fazer alguma coisa. A gente sonha muito. Né? Mas existe uma diferença entre o empreendedor sonhador e o empreendedor realizador. Né? Então eu acho que a coragem ela vem disso, de você saber sobre aquilo e ter realmente o peito de dizer, vou lá fazer, vou testar, deu errado, deu, a gente tenta de novo. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Ellen. Bom, pessoal, então eu queria encerrar essa entrevista de hoje, né, com essa palavra muito forte que eu acho que contagiou aqui nosso bate-papo, né, que é a coragem. A coragem que vai gerar a sua ação, você tornar um empreendedor realizador, como você frisou bem agora no final. E dizer para você que continue acompanhando aí o nosso canal, as nossas dicas, nosso blog www.criadomeunegócio.com.br. Nós estamos no Facebook também, estamos no Instagram, estamos no YouTube e é isso aí. Então, como a gente sempre fala, né, no início dos nossos vídeos, bora empreender? Valeu, Vamos pessoal. embora.